eu ou a Vanessa tem alguma dúvida, a gente olha. Tá, boa. Cadê? Aqui. Agora tá gravando. Então, o que ela fez? Ela pegou o início do texto, são palavras dela, depois uma citação direta pequena, uma citação direta grande, uma citação indireta. Depois é frase dela. Como é que eu sei que é a frase dela? Porque não tem número aqui. Se não tem número é porque é a frase dela. E esse é um TCC aprovado já, então eu posso confiar que isso daqui não é uma cópia. Não é uma citação que ela não pôs como citação. É dela. E aí depois é dela de novo. Aí vem uma outra citação aqui. 4, uma citação indireta. Aí depois é dela de novo. Aí depois vem outra citação. Então, o que eu quero com isso? Mostrar para vocês como que no texto ela faz palavras dela, citação, palavras dela, citação, e vai encadeando citação direta, citação indireta, né? Assim, de forma para o texto ficar mais linear e não causar estranheza na gente falar assim, nossa, citação, toda hora. Tá? Como é que a gente faz isso? Eu pensei aqui talvez vocês já saibam isso, mas uma aulinha básica de português. Não, ótimo. Olha aqui. Quanto mais, melhor. A citação indireta, porque a citação direta vocês sabem que é só copiar, né? É copiar igualzinho e colocar entre aspas. O que mais causa problema, talvez não só para citação, mas para se posicionar, é como eu vou escrever, como que eu vou colocar com as minhas palavras aquilo que está escrito ali. Um recurso didático é a paráfrase. Parafrasear é basicamente trocar elementos de lugar ou trocar palavras para que a mesma coisa seja escrita de forma diferente. Então, aqui, ó, didaticamente, isso daqui é lá de 5ª série. O cortador de legumes está estragado. Vocês estão conseguindo enxergar isso? Sim, né? Está enxergando? Tá. Então, ó, o cortador de legumes está estragado. Como é que eu reescreveria isso? O cortador de legumes está quebrado. O cortador de legumes está danificado. O cortador de legumes está inutilizado. Então, essas palavras, quebrado, danificado, inutilizado, deram outra cara para o texto original, mas de forma diferente. Aí não dá plágio. Não, calma aí. Isso a gente chega lá. Isso aqui não é o ideal para vocês fazerem, não. Não, sim, eu falo assim, aí não daria. Dá um pouquinho. Eu vou mostrar para vocês o antiplágio, eu rodei o texto de vocês no antiplágio para vocês verem o que acontece. O segundo exemplo, o sucesso do futebol brasileiro deve-se ao empenho de nossos jogadores. Então, uma possibilidade. O empenho de nossos jogadores garante o sucesso do futebol brasileiro. É a mesma coisa. O que ele fez? Ele inverteu. Tá vendo que aqui, ó, o empenho de nossos jogadores, ele começou com essa parte final e depois foi para a parte inicial. Ele só trocou as coisas de lugar. Também é paráfrase. Ou outra possibilidade, o sucesso do futebol brasileiro é fruto do empenho de nossos jogadores. Ao invés de deve-se ao empenho, eu coloquei como é o fruto dos nossos jogadores. Outro exemplo básico. Ele morreu. Você pode dizer, ele morreu como ele foi morar com Deus, ele entregou a alma a Deus, ele é uma estrela divina ao firmamento, que ao firmamento voou. Então, tudo isso quer dizer, ele morreu. Agora vamos para o mais sério. Uma citação aqui. As pessoas que usam drogas precisam de tratamento. E é isso que vamos dar, explicou o secretário de Segurança José Mariano Beltrão. Como é que é uma possibilidade dessa frase inteira? Os viciados em drogas ilícitas, então, ao invés dele falar os usuários de droga, né, os viciados em drogas ilícitas, têm que se tratar. Ao invés de precisam de tratamento, tem que se tratar. E nós vamos ajudá-lo. Ao invés de e nós vamos ajudar, nós vamos ajudar. Disse J.M. Beltrame, secretário de Segurança. Então, é a mesma frase de um jeito um pouquinho diferente. Isso aqui é didático, tá? Não é isso que eu quero por enquanto. Eu só quero que vocês entendam para a gente chegar até ou a paráfrase mesmo que eu quero que vocês façam. Então, aqui ele trocou palavras ou trocou ordem das palavras.
Mas no caso de vocês, só isso talvez não basta. Porque vocês não vão pegar um trechozinho, vocês não vão escrever lá. O câncer é uma doença causada por ataque da doença às células. Você não vai simplesmente reescrever isso como, por exemplo, as células são atacadas por um agente que se chama câncer. Sabe? Só inverter isso para a gente não é muito interessante. A gente precisa recortar todo um contexto. Assim como tem esse último aqui. Ó. Vejam só. Essa é uma citação de Susana Mark Pearson. Então, presta atenção na leitura para ver o que ele diz. A exclusão que um grupo social pode sofrer corresponde a várias causas. Uma delas, talvez a mais importante, seja a pobreza, do ponto de vista econômico. O quadro se agrava quando transmitida de pais para filhos, tornando-se crônico. Para compensar essa situação, é fundamental o papel do Estado, seja através de programas sociais, para atenuar esta circunstância. Essa é uma frase de Susana Mark Pearson. Então, para fazer uma citação indireta, ou então para vocês se referirem a esse texto, você devia ter um aqui, ó, segundo Susana Mark Pearson. Na hora que eu fui escrever, eu dei um voltar e não foi, mas devia estar assim. Segundo Susana Mark Pearson, a mais importante forma de exclusão social é a pobreza do ponto de vista econômico. É a mesma coisa que ela colocou lá no início, só de forma diferente. Principalmente se essa pobreza for crônica, ou seja, perdurar por gerações. É a mesma coisa. Ó, de pais para filhos é por gerações, é a mesma coisa. Uma opção de reverter essa situação é a ação estatal por meio de programas sociais. Aí aqui eu já me posiciono. Isso aqui é a posição minha, não está nem no texto original, eu que pus. Como o Bolsa Família. Porque eu sei que o Bolsa Família é um programa social, não está no texto original. Isso é meu. Em que tem o potencial de amenizar o sofrimento das famílias que sofrem da pobreza. Então, esse segundo textinho é uma reescrita do primeiro. Então, isso poderia se tornar, por exemplo, metade de um parágrafo, aonde, voltando ao que a Lohane fez, pega uma parte escrita sua e outra parte uma citação. Então, você poderia fazer isso e colocar aqui, por exemplo, uma citação direta. Colocar o que a pessoa falou, de fato. Então, esse exercício que vocês têm que fazer no texto de vocês aqui, que tá todo ele rabiscado. Cadê ele? Deixa eu compartilhar de novo. E tá todo ele rabiscado. Então, essa frase. O câncer é um nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum o crescimento desordenado de células, que invadem tecidos e órgãos. A gente poderia reescrever isso de uma forma diferente? Dá, porque isso é uma definição de câncer. Né? A gente tem mais ou menos uma ideia do que é o câncer. Então, a gente pode escrever de uma forma diferente e depois colocar isso aqui como citação. Como assim? Quando eu falei eu enchi muita paciência da Adriele. Falei assim, Adriele, você tem que colocar mais sua fala aí. Você tem que se posicionar, você tem que escrever com as suas palavras. Como assim? Eu não poderia começar esse capítulo com uma frase, talvez até leiga, do que você entende, falando assim, o câncer é um acometimento de doenças, é um conjunto de doenças que acomete a pessoas de várias idades e sei lá, você escreve o que você acha o que é câncer e depois coloca isso aqui como citação direta. Forma o Instituto Nacional do Câncer e aí você põe a definição oficial. Igual o meu segundo capítulo é falando das doenças, né? Que no caso, eu vou te mandar as 3 aqui que eu tenho. Aí eu posso fazer ela toda com as minhas palavras? Não, toda não. Aí você tem que ir colocando. Porque como são doenças, você não é estudiosa de doenças. Então, se você disser alguma coisa sobre doenças, alguém vai dizer sim. Como é que você sabe disso? Estudei. Não é? Exatamente. Escritora. Estudou aonde? Aí é que tá. Ué, entendeu? Meus livros aqui, ó. É isso. É isso que a pessoa tem que saber. Quais livros você tirou? Eu levo. Eu levo. Tô brincando. Então tem que estar lá. Assim, certo. porque você está estudando, você conhece as doenças. Então, eu acho que você tem condições de escrever. Por isso, você... Nossa, Vanessa.
É. Peraí, Vanessa, vai com calma. Gente do céu, a Vanessa é engraçada. Vanessa. Então, Léo, dos livros que eu tô, os livrinhos que eu tô aqui, que eu peguei, aqueles que eu te mandei, eu posso então tirar dele e colocar. Pode. Como... Só que você faz a referência. Eu ainda vou mostrar como que faz essa referência. Ô, Vanessa, isso que você quer dizer, às vezes grava um áudio aí no WhatsApp que eu e a Adriele a gente escuta aqui pelo outro mecanismo. Que não dá para te entender mesmo, não. Ou manda nas conversas. Ou então escreve, né? Dá para escrever também. Aí, Adriele, você viu o que eu fiz quando eu voltei o texto para você? Você viu o que eu fiz aqui, ó? 2.3, principais câncer em criança. 2.3.1, leucemia. Nossa! Nossa, Vanessa, cala a boca! Doeu meus ouvidos agora. Não, mas agora eu falei nada. Não. Cala a boca, Vanessa. Manda nas conversas aí o que você quer perguntar. Vanessa, você tá com sua internet 3G tá funcionando? Que isso, Léo? Você tá ligando? Eu vou fazer duas coisas. É porque eu tô conectada no meu celular. Você tá olhando pelo seu celular. Não. Então, meu computador não quis baixar. Então não funcionou, não. Mas dá pra fazer vídeo nós três no WhatsApp. Não, mas sabe o que eu ia fazer? Eu ia... É porque vocês têm que enxergar isso aqui também. Verdade. Então, se a gente for conversar no WhatsApp, a gente vai só conversar, não consigo mostrar isso aqui. Entendeu? E o Zoom, ele é mais leve. Se eu colocar no Meet, a Vanessa aí que não vai entender mesmo. Vanessa, você saiu e entrou de novo? Ixi. Vanessa, você tá onde? Você tá na guarda? Que isso? Você que tá aí perto da guarda, não tá dando. Ela deve estar num buraco aí. Acho que ela se isolou. Pior que a guarda. Foi mesmo. Aqui você viu, Adriele? Então, 2.3.1, leucemia. Então, aí você fala sobre leucemia. E aí depois, falo com as minhas palavras e coloco. Isso, exatamente. 2.3.2, tumores do sistema nervoso central. Então, eu separei aqui subtópicos, né? Subtópicos, que eu acho que fica um pouquinho mais organizado. Porque do jeito que tava, teve uma hora que eu tava falando sobre linfoma e eu tava achando que ainda era leucemia, sabe? Eu acho que foi esse o motivo de uma das vezes que eu cobrei de você colocar mais doenças. Porque eu acho que na minha leitura eu li uma doença só. Tá. Foi o que o Lucas falou mesmo. Ele tá assim, ele só pode estar entendendo que tudo que você mandou é uma doença só. Eu tô assim, ele só pode, mas foi por falta de organização minha, desculpa, Léo. Não, tranquilo. Vanessa, tenta falar aí. Oi. Ô, Léo, tô ouvindo. Léo. Eu estou ouvindo. Ouvindo? Estou ouvindo, mas tá câmera lenta, tá devagar. Vanessa, você consegue digitar? Você tá no celular ou no computador? Digita. Nossa Senhora. E antes da parte da Adriele? Na sua parte ali. Antes da parte da Adriele, como que tá? Quer saber? Tô no celular porque... Era onde a gente estava vendo, né? Onde estava grifado. Onde estava grifado. Exatamente aqui, ó. Essa parte sua... É o que a gente tem no WhatsApp. Essa parte sua... Mas é porque tinha mais coisa, né? Tem que ir para baixo aqui, ó. Histórico do câncer.
É porque essa parte em amarelo foi o que eu consegui ler antes da nossa reunião aqui. Sabe por quê? Olha aqui. Esse é o antiplágio. Vou mostrar para vocês o antiplágio. Cadê o aqui? Esse é o antiplágio. Deu 5% de plágio. Aqui, ó. Tá vendo? 5%? Vocês estão vendo a minha tela aqui? Vocês estão vendo um... Sim, senhor. Tá. Então, olha só. Isso que tem aqui do lado, inca.gov, é um site de onde vocês tiraram. Passei direto é outro site. Passei direto é outro. E aqui tem a porcentagem de termos que vocês tiraram de lá. Então, deixa eu colocar nesse Inca que é o maior. Olha o que ele mostra para mim. E qual é 5,89. Vocês não podem ter, acho que qual 2. que é o total, Léo? Não, o total é 100%, né? Se vocês tivessem copiado o texto inteiro, dava 100%. Mas é 2% o máximo, o limite. Por que que é o limite? Porque olha só o que ele encontrou como plágio. O que é? Isso aqui é claro que a gente não vai considerar plágio, entende? Mas isso aqui a gente entende como plágio, olha. Uma frase inteira igualzinha. Aí tem outra frase inteira igualzinha. E isso sim é entendido como plágio. Aí aqui na Adriele não apareceu, mas é porque isso da Adriele está em outro aqui. Deixa eu ver, passei direto. Aqui, ó, os linfomas, ó, tumores do sistema nervoso central. Ó, como. Só que aí, ó, lembra que eu estava falando sobre a paráfrase? Você trocar um termo por outro. Se você trocar só um termo por outro, isso aqui vai dar, por exemplo, só esse termo aqui que não é cópia, o resto é cópia. Então, o que é bom para você reescrever? Trocar termos, trocar ordem, trocar... Mas Nossa, Vanessa. É porque eu queria colocar como citação. Sim, ok. Não. Vanessa e Adriele. Eu não estou aqui... Para de rir, Vanessa. Adriele, eu estou falando sério. Eu não estou aqui no papel de juiz. Eu não estou julgando vocês, tá? Eu estou querendo mostrar para vocês como que as coisas acontecem para que a gente não caia no erro. Então, então, eu sei que vocês queriam colocar isso como citação e que vocês estão com dificuldade de colocar isso como citação. Mas se não colocar, por exemplo, se vocês mandam esse texto para a Denise e ela lê isso aqui, sabe, uma pessoa pode entender isso como má fé, talvez. Eu não estou entendendo assim, mas alguém pode. Então, por isso que é bom entregar para o professor já arrumadinho. Aí, deixa eu voltar no de vocês aqui. Bom, estamos no de vocês. Imagina que esse trecho, a Vanessa quer colocar ele como citação. Ok. O que ela tem que fazer? Deixa eu tirar esse amarelinho aqui. Porque o texto dela não vai estar amarelo. Então, o que ela faz? Ela obrigatoriamente tem que pôr aspas. Para indicar que é uma citação direta. Tem que pôr aspas. Citação direta. Tem que pôr aspas. Se for uma citação direta, por exemplo, deixa eu ver se tem... Aqui, ó. Essa aqui tem mais do que 4 linhas, tá vendo? Deixa eu tirar o amarelo daqui. Essa aqui tem mais do que 4 linhas. Se tem mais do que 4 linhas, o que ela tem que fazer? Recuar. Como é que ela faz? Ela seleciona todo o texto, clica aqui em parágrafo. Tá vendo parágrafo aí, Adriele? A Vanessa não vou perguntar, não. A Vanessa deve estar vendo. Aqui, você clica nesse botãozinho. E aí você tem esquerda, recuo. Coloca 4 centímetros. Primeira linha nenhum. E dá ok. Ele foi para 4 centímetros. Aí vai para o canto. Aí vai para o canto. Ele é Arial tamanho 10. O resto do texto é tamanho 12. Ele tem que ser tamanho 10. E o espaçamento dele é simples. É aqui ainda. O espaçamento dele não é 1,5, é simples.
Aí fica assim. Então, essa citação indireta, direta fora do texto, essa é uma citação direta dentro do texto. Dentro do texto com aspas, fora do texto sem aspas. Aí, dentro do texto e fora sem aspas. Fora sem aspas. Tendo a citação, você tem que colocar esse número. Como é que eu coloco esse número? Deixa eu pôr aqui, por exemplo. Viu que eu coloquei lá em sarcomas? Eu venho em referências, aqui no Word, referências, inserir nota de rodapé. Inserir nota de rodapé, ele já cai lá para baixo. Ó. Ele já pôs o 2 aqui sozinho e já vem com nota de rodapé. Aí aqui você tem que colocar aquela referência que vocês até puseram no final do texto, mas aqui não adianta, tem que ser aqui. Então você coloca lá, por exemplo, nome do autor, maiúsculo, sobrenome do autor, título da obra, edição, cidade, 2 pontos, editora, vírgula, ano, ponto, e principalmente a página. Tem que ter a página. O título da obra vem negrito. Então, tem que ficar desta forma, para ser entendido como citação. Então, tem lá a citação com o número e aqui a referência dele. Aí, então, existem essas duas possibilidades. A citação direta dentro do texto, que é essa com aspas. A citação direta fora do texto, que é essa sem aspas. E aí, tem aquele que eu estava falando com a Vanessa. A citação indireta, que é aquela que você reescreve. Que é justamente, deixa eu mostrar para a Adriele. Ó, falta 10 minutos, tá, gente? Aqui eu vou mostrar para a Adriele aqui, ó, o que aconteceu. Cadê o artigo que a Vanessa estava lendo? Percepção das mães. Olha aqui, Vanessa, que coisa esquisita. Não, Vanessa não, Adriele. Vanessa já leu esse aqui. O câncer, blá, 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 Melo. Não tem aspas, é uma citação indireta. A criança, não sei o que, não sei o que, não sei o que, Mota. É outra citação indireta. Aí, não sei o que, Wiley e Wrong. É uma citação indireta. Aí, não sei o que, Francine. É outra citação. Talvez só citação indireta. Totalmente citação indireta. Não é bom fazer isso. Mas é excelente que você coloque citação indireta no seu texto. Então, aqui no de vocês, vamos supor, essa frase aqui, ó. Outras características que diferenciam os diversos tipos de câncer entre si são a velocidade e multiplicação das células. Então, vamos reescrever isso aqui. Segundo fulano, aí você tem que pôr o nome, o tempo de multiplicação das células cancerígenas e sua capacidade de infecção de órgãos diferenciam ou são diferenciam os tipos de câncer. Ok. Então, isso aqui eu apago. Eu fiz uma citação indireta. Segundo fulano, blá, 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 blá. Não precisa pôr aspas. Na citação indireta não tem aspas. É sua fala, mas de todo jeito você tem que colocar revisão não, referências, nota de rodapé, e aqui de onde eu tirei. Fulano, de onde você tirou. Então, todas as 3 citações têm que ter a nota de rodapé. O que eu queria é que vocês conseguissem colocar, mesclar, né? A citação pequena, a citação grande, a citação indireta. E a citação indireta pode até ser uma fala de vocês. Quer ver? Vamos ver outro exemplo aqui. O anatomista, papapá, que enfatizou... Não, Mariana... Vamos lá,
José, seus estudos apontam para o fato de que a invasão das células cancerosas são na corrente sanguínea ou linfática provoca o surgimento de novos tumores ou órgãos dos doentes. Então, podemos colocar assim, por exemplo. Células cancerígenas. Vamos pôr cancerígenas. Diferenciar. Quando no sangue. Sanguínea, Léo? Vou pôr no sangue. Provoca o aparecimento de outras células cancerígenas em órgãos que não estiverem. Bom, aí eu falo isso para vocês. As células cancerígenas, quando ocorrem no sangue, provocam o aparecimento de outras células cancerígenas em órgãos que não estiverem saudáveis. Ficou horroroso a frase, mas imagina que eu estou escrevendo isso. Aí você me fala, como é que você sabe disso? Como é que eu sei disso? Segundo, aí eu coloco isso aqui como citação. Aí eu vou pôr... Por quê? Isso aqui comprova o que eu estou dizendo. Entendeu, Vanessa? Entendi. E aqui 4. Porque você pode escrever sem medo de errar. Você escreveu uma coisa que você está com medo de não estar certo, mas tem ali uma citação, só que aqui você coloca lá referências, e aí você põe assim, fulano, coloca a referência dele. Tá? Então, é assim que vocês vão construir. Então, esses capítulos que vocês já fizeram, o que eu queria que vocês dessem uma olhada nele a partir do que vocês conhecem sobre o assunto, vai palpitando lá, vai escrevendo o que vocês acham. Mesmo que o texto não saia acadêmico, mesmo que vocês escrevam meio que, sabe, com erros, né, de concordância, de regência, mas que o assunto esteja lá, para que a gente possa perceber. Ó, a Denise perceba, essa aqui é a frase da Adriele. Aqui tem uma citação ótima, uma citação indireta aqui. A Vanessa mesclou, a citação direta com indireta. Então, aí fica bacana. Mas não só citação direta, citação direta, citação direta. Ô, Léo. Oi. E o primeiro capítulo? O que tem que... o primeiro capítulo... Mexer. A gente tem que refazer, não sei se vocês refizeram lá os objetivos geral, o específico, né? O geral, capaz que a gente tem que mexer também. Porque no geral a gente tinha falado de ir até, né? Acho que a gente tinha até conversado disso aqui no grupo. Mas o que tem que mexer lá, objetivo geral, objetivo. Porque citação na introdução não é assim muito obrigatório. A menos que você diga um termo muito técnico que todo mundo saiba. Não, isso não, foi ela que disse. Vamos dar um exemplo aqui muito tranquilo. Se a gente estivesse falando de água e você dissesse na introdução que água é um líquido que não tem cheiro e não tem cor. Aí alguém fala assim, como é que você sabe disso? Como é que eu sei disso? Eu bebo água, eu tô vendo. Então, isso é uma coisa que você não precisa citar, porque você sabe, todo mundo sabe. Agora, se você diz que a água misturada a um reagente, não sei o quê, pode ser tratada ou pode ser potável, alguém fala assim, mas de onde você tirou isso? Você fala, eu estudei, ou então eu tirei de tal lugar. Então, entende que lá na introdução, se é alguma coisa que você está dizendo que é comum, que todo mundo sabe, não precisa citar. Mas o que na introdução a gente precisa mudar mesmo são aquelas estruturas lá, objetivo geral, objetivos específicos, problemas, e acho que é só isso. E isso tudo a gente já tem aqui no grupo. É só procurar lá atrás que a gente já conversou sobre isso. Aí o primeiro capítulo é isso, o segundo capítulo é vocês reorganizarem desse jeito.
O terceiro Pra capítulo organizar, eu tenho que escrever. você tem que, de novo. porque o que você tem que falar já está dito, já está lá. Uhum. Eu acho que não precisa ficar acrescentando muita coisa além do que eu tinha mencionado lá, que não foi no da Vanessa, né, que eu pedi para colocar um pouquinho mais próximo da nossa realidade, aquele histórico, né, falar o histórico de hoje, como é que tá. Mas o que vocês têm para falar está ali. Agora basta vocês conseguirem fazer essa organização de posicionamento de vocês lá dentro. E o terceiro? E o terceiro, vocês vão escrever lá, que é o estudo de Gente, acho que caso. até tinha dividido. Sim, o estudo de caso. Então, o estudo de caso, vocês vão explicar o que é esse estudo de caso, né, no terceiro capítulo, que faz uma introdução zona lá, que algumas crianças sofrem câncer e reescreve mais ou menos o que vocês já falaram, mas é uma introdução só para dizer o seguinte: a nossa pesquisa, a gente vai fazer uma pesquisa via Google Drive para enviar para pais de alunos que já tiveram câncer e avaliar como foi o resultado do tratamento, mesclando ludicidade, né, e o estudo. Gente, está acabando, falta menos de 1 minuto. Eu vou finalizar, porque senão eu não consigo salvar essa aula. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês façam aqui no WhatsApp, tá? Eu achei que você falou do terceiro. Poderia ser dividido em vantagens da É. ludicidade no aprendizado de crianças com câncer e vantagens da ludicidade no tratamento de crianças com câncer. Tá tudo aí.